Questão 3 de Química da FUVEST 2014. Nós temos uma questão bastante complexa, mas que pode ser resolvida rapidamente. A tabela informa para nós vários dados, mas dois deles eu resolvi aqui indicá-los que são constantes, o volume e a temperatura. Perceba na tabela que o volume é sempre 22,4 e a temperatura sempre 273 Kelvin. Bom, já que as informações que eu preciso concluir são moléculas e átomos, e o que eu tenho de variação é a pressão, eu coloquei aqui esquematicamente as moléculas ordenadas e por último aqui o hidrogênio que ele mencionou. Vamos recordar pela lei dos gases ideais que PV é igual a nRT. E perceba que as condições estão favoráveis para uma interpretação. Eu tenho temperatura constante, eu tenho volume constante. Portanto, sabendo também que R é um valor constante, número de mols e pressão são duas grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. O valor numérico do número de moléculas eu não sei, mas eu posso inventar uma analogia que seja parecida com a pressão, pois se existe muita pressão, isso vai refletir no número de moléculas. São grandezas diretamente proporcionais. E graças ao enunciado temos volume e temperatura constantes. Somente dessa maneira eu posso garantir uma proporção direta, pois apenas duas variáveis estão mudando e as outras estão constantes. Na representação que eu fiz aqui, eu tentei colocar a quantidade de moléculas semelhante à pressão que o texto informa. Nós temos, por exemplo, 4 atms de pressão no hélio, e eu coloquei 4 átomos de hélio. 2 atm no neônio, 1 atm no nitrogênio, 1 atm no argônio, 1 atm no ozônio e 2 atms nos hidrogênios. Portanto, aqui eu vou colocar mais outra molécula de hidrogênio. Agora vamos fazer essa contagem. Uma vez que é proporcional, eu posso fazer essa comparação. Tem uma molécula de ozônio, tem 2 moléculas de neônio, 4 moléculas de hélio, uma de nitrogênio, uma de argônio e 2 moléculas de hidrogênio, que é a pergunta. Ele fala o seguinte: qual recipiente contém a mesma quantidade de átomos? Átomos, meu caro. Olha só, eu tenho 2 moléculas de quem? 2 moléculas de hidrogênio. Quantos átomos eu preciso para gerar tudo isso aqui de hidrogênio? 2 vezes H2. Portanto, são 4 átomos. E agora eu preciso buscar na tabela essa mesma informação. Vamos começar lá no ozônio. Olha só, eu tenho uma molécula de ozônio. Quantos átomos eu preciso? Para fazer um ozônio, 3. 3 átomos de oxigênio. Eu tenho 2 neônios. O neônio é um gás nobre. Para ter 2 neônios, basta ter 2 átomos. O mesmo se aplica ao hélio. Nós temos 4 hélios, portanto, 4 átomos. Já viu qual a alternativa, né? Temos um N2, um nitrogênio. Quantos átomos eu preciso para fazer esse povo? 2 átomos apenas, é só grudar os 2, e aí temos uma molécula. E um argônio. Para ter um argônio, basta apenas um átomo. Com essa analogia da moléculas proporcional à pressão, nós conseguimos chegar à conclusão que os 4 átomos e 4 átomos são equivalentes quando nós temos hélio. Essa seria a nossa alternativa correta.